Graça e paz a todos da Igreja Batista Peniel e aqueles que estão nos assistindo nesta noite. Que o Senhor esteja falando a cada coração, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E que a palavra do Senhor possa achar guarida em cada coração nesta noite. A palavra do Senhor diz que Jesus ele é a luz do mundo. E eu vou ler aqui na palavra do Senhor que diz assim, em João 8:12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus, ele é a luz do mundo. E quem segue a ele com certeza terá a luz, né? Terá a salvação em Jesus Cristo, porque ele está de braços abertos para te receber, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Você possa prestar atenção nesta noite e fazer a sua decisão ao lado de Jesus Cristo, se você ainda não tem ele no seu coração, amém? Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti, Pai. Te louvamos, engrandecemos o Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Pai de amor, Deus de poder, muito obrigada, Senhor, por tudo que tens feito e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, Pai. Te pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, cometidos em ações, pensamentos ou mesmo por palavras. Deus, obrigada, Senhor, por tudo que tens feito nas nossas vidas, pelos livramentos, pelo suprimento que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, porque o Senhor é um Deus de amor, Pai, tem estado conosco a cada momento das nossas vidas. Amém. Pai querido, Deus grande e maravilhoso. Coloco nas tuas mãos, Senhor, a cada família da Igreja Batista Peniel. Que o Senhor venha abençoá-los, ó Pai. Que o Senhor venha suprir as necessidades, livrar de todo mal, curar as enfermidades, Pai, em nome de Jesus, Pai querido. Deus de amor, Deus de poder. Fala aos nossos corações, ó Pai. Ó Deus, através do louvor, através da Tua palavra, Deus, pregada, que o Senhor possa usar o pregador, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Amém. Pai. E que o mundo, Senhor, possa ver que só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti, Pai. Confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, vai ser com os enfermos da Tua igreja, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia, manifesta o Teu poder, o Teu agir, o Teu trabalhar na vida de cada um, Pai. Fica conosco, também conforta os corações enlutados, ó Pai, e dá, Senhor, uma noite de paz debaixo da Tua proteção. No nome santo de Jesus, é que te oramos e te agradecemos. Amém, Amém. Meu Senhor. Hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar.
coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. E a alegria dar ao brilho desta luz. Vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Amém. A palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para conosco. Independente do momento, da situação que estivermos passando, né, nós devemos ser gratos, dar graças ao Senhor. E esse cântico fala sobre isso, né? Fala sobre gratidão. Em gratidão eu canto a ti, com coração venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti, com coração venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti, com coração venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei
Graça e paz, igreja. Glória a Deus por mais um dia que estamos reunidos aqui em nome de Jesus, mesmo que virtualmente, para estudarmos a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos e que nós possamos estar atentos ao que o Senhor tem para nós essa noite, amém? Vou estar fazendo uma oração, porque toda vez que nós vamos ler a palavra, nós precisamos orar, pedindo ao Espírito Santo que nos abra nosso entendimento, para que nos revele verdades espirituais e também para que seja quebrado na nossa mente toda a resistência ou tudo aquilo que quer tirar a nossa atenção. Amém? Essa hora é muito especial. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, por estar reunido em nome de Jesus mais uma vez com a tua igreja, mesmo que virtualmente, ó Pai, para estudarmos a tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu quero clamar ao Senhor para que visite cada coração essa noite, abrindo o entendimento, ó Deus, abrindo a mente, ó Pai, para que possa entender mais sobre a tua palavra e principalmente colocar em prática. Que a palavra penetre no interior de cada um e faça diferença, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós no meio de toda essa situação que nós estamos vivendo, mas nós estamos sentindo a tua boa mão sobre as nossas vidas, mesmo que passamos por momentos difíceis, mas o Senhor está conosco a cada instante. Pai, eu te agradeço, ó Pai, visita cada lar neste momento que está ouvindo essa ministração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês, sobre momentos difíceis que nós passamos na nossa vida. Muitas vezes a gente olha para alguém e acha assim, nossa, essa pessoa não tem problemas, né? Ou então, puxa, tudo dá tão certo para ela, tá tudo tão bem na vida dela, mas a gente não sabe o que cada um passou, as lutas que passaram, o choro, as tristezas, as angústias. Ninguém está livre de passar. Aliás, todos nós passamos pelos momentos difíceis, que eu chamo de vales, e são momentos dolorosos, né? Onde muitas vezes nós nos vemos sem chão, sem esperança, sem sentir um socorro. Mas nós que somos do Senhor, nós temos um Deus Todo-Poderoso que está conosco a todo instante. Ele não nos abandona e tudo é permissão dele. Eu gosto muito quando a palavra diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, vai cooperar para o seu bem. Eu já passei por situação difícil, muito difícil, e uma vez eu estava em aconselhamento com o pastor Pedro Ferrari, e eu ainda falei assim, ele sabia da situação, acompanhava tudo. Realmente era uma situação terrível. E eu cheguei numa das conversas, eu lembro que eu falei com ele assim, falei, olha pastor, eu sei que a palavra de Deus diz, eu creio na palavra de Deus, confio nela. E sei que está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas pastor, sinceramente, eu não estou vendo no que isso vai cooperar para o meu bem. Era tão difícil. E eu lembro que ele ficou sem palavras. Ele abaixou os olhos, porque realmente aos nossos olhos não tinha saída, não tinha solução. Mas Deus foi fiel. Deus interveio, tomou a minha causa nas mãos dele. E glória a Deus, quando eu olho para trás e vejo aquela situação, eu falo, realmente contribuiu para o meu bem, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. Queridos, nós precisamos andar na presença do Senhor a todo instante, porque nós nunca sabemos quando virá esses dias difíceis, mas eles chegam. Às vezes através de um momento de luto, às vezes a perda do emprego, às vezes a perda da saúde. São tantas situações, perseguição muitas vezes no nosso trabalho, né? Não sei por que às vezes o chefe se levanta contra nós e você fala, puxa, mas eu não fiz nada. Ou mesmo uma pessoa, né, que trabalha com você, de repente começa a levantar uns falsos testemunhos, umas coisas estranhas a seu respeito. Você fala, de onde surgiu isso? Só pode ter surgido do inferno, né? Eu falo isso, mas
Glória a Deus, que toda situação que eu passei semelhante a essas, Deus sempre me deu vitória. Deus sempre trouxe a luz, a verdade. Por isso que é importante nós andarmos na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E na luz, queridos, o mal tem que cair. As trevas têm que se dissipar. Toda arma forjada contra nós cai, em nome de Jesus. Porque quem nos guarda, quem nos protege, quem nos defende é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor poderoso nas batalhas, amém? Eu vou ler o Salmo 143, escrito por Davi. E ele estava passando por um momento muito difícil. Eu vou ler com um texto base apenas para a gente dar uma introdução naquilo que eu quero falar com vocês essa noite. Não vou me fixar nele, mas só para vocês sentirem que quando esse momento chega, não importa se sou eu, se é você, se é o rei Davi, todos passaram e nós passamos. Então diz assim, olha a situação que o rei Davi estava aqui. Salmo 143, versículo 1. Ó Senhor, ouve a minha oração. Inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará nem justo nenhum vivente. Davi sabia que não havia um justo, um sequer, muito menos ele. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-a até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Pois que o meu espírito se angustia em mim e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Isso fazia com que Davi permanecesse firme na fé em Jesus, no Senhor Deus. Por quê? Porque quando ele se lembrava dos dias antigos, ele lembrava de quando ele teve vitória contra o urso e o leão, quando ele teve vitória contra o gigante Golias, sendo um adolescente ainda, né? Então isso tudo trazia esperança para ele. Versículo 6. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Ouve depressa, ó Senhor. O meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem à cova. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Fujo para ti, para me esconder. Ele sabia que em Deus ele tinha o refúgio nesses momentos de tribulação, nesses momentos de angústia, nesses momentos de perseguição que ele passou. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu espírito é bom, guie-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia. E por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Vocês estão vendo que situação difícil que ele estava passando? Momentos de angústia, de dor, de tribulação, de perseguição. E todos nós, queridos, num momento ou outro passamos por isso em nossa vida. E eu quero te dizer uma coisa. Nós devemos olhar quando aquilo que parece para nós que é apenas uma dificuldade, um momento tão difícil, na verdade é uma oportunidade que o Senhor está nos dando para nos tratar, nos moldar, nos fazer amadurecer, crescer na fé cristã. Eu creio que ninguém quer ser uma criança espiritual a vida toda. Quando nós temos uma criança, quando ela nasce, ela vai ter que aprender tudo, vai ter que aprender a falar, andar, comer com as próprias mãos, não é verdade? Depois, com o tempo, vai ter que aprender a tomar banho sozinha, não é verdade? E ela vai tendo o desenvolvimento dela, conforme os anos vão passando. Assim é na vida cristã, sabe? Quando a gente recebe Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando nós
nascemos de novo, começamos uma vida nova, nós somos como um bebê espiritual recém-nascido. Tudo é novidade, nós não conhecemos ainda a palavra de Deus, não conhecemos a fundo o nosso Pai Celestial, porque isso é um caminhar diário com Ele, né? E como que eu vou crescer espiritualmente? Como eu vou atingir a maturidade cristã? É através dessas dificuldades, dos vales, das provações, das tentações. Ninguém quer passar por isso, né? Pela disciplina do Senhor, muitas vezes. Ninguém quer passar. Mas são momentos que nos fazem crescer espiritualmente. E eu vejo assim, muita gente não sabe aproveitar esses momentos e acaba se rebelando contra Deus, contra as pessoas, querendo achar um culpado para a situação difícil que está passando. Não consegue enxergar aquilo como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, né? Mas de murmuração. Tem aquele momento como murmuração, sempre querendo jogar culpa em alguém, achar um bode expiatório, né? Se fazendo de vítima, de coitadinho, não aceitando ser disciplinado muitas vezes, corrigido por um líder espiritual, né? Tem gente que realmente é impastoreável, não aceita o pastoreio de ninguém, a não ser daqueles que falam somente aquilo que ele quer ouvir, né? Quem não quer ouvir elogios, né? Só coisas boas, todos nós. Mas quando nós estamos pisando na bola, como diz, né? Ou cometemos algum erro, sim, nós devemos ser corrigidos, confrontados. Davi foi confrontado pelo profeta Natan, né? Ele não conseguia achar em si o seu próprio erro. E o profeta foi lá e contou uma historinha para ele. E ele tomou as dores daquela historinha. Só que quando ele entendeu a historinha, mas ele não conseguia se enxergar, Natan olhou e falou: você é esse homem, Davi, você fez isso. Aí que caiu a ficha, entendeu? Mas ele teve essa coragem, o profeta, de ir lá e confrontar o erro de Davi. Bom, e o que acontece quando nós passamos o vale? Esse vale de sofrimento, esse vale de perdas, esse vale de incertezas, né? Muitas pessoas estão vivendo momentos muito difíceis. E esse é o momento da gente aprender o que significa esse vale. O vale é um lugar de aprendizado. Salmo 119, 71 diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Olha só, o salmista falando, olhando para trás e falando: foi bom eu passar por aquilo, ter sido afligido, porque eu pude aprender mais de Deus, eu pude aprender mais da tua palavra, eu pude te conhecer melhor, Senhor. Essa é a oportunidade, queridos, que nós temos de estar mais em comunhão com o nosso Pai. E é um momento de aprendizagem na nossa caminhada cristã. Assim como a criança precisa aprender várias coisas para o seu desenvolvimento, e ela aprende como? Observando, né, as pessoas que estão ao seu lado, e os ensinamentos, e não só, observando a postura, né? Muitas vezes as posturas dos pais, dos professores, falam muito mais do que propriamente as palavras. E isso que nós temos que fazer, observar mais, observar, ler a palavra, meditar na palavra, nesses momentos de aflição, porque o Senhor vai se revelar a nós. Amém? O vale também é uma oportunidade de mais intimidade com Deus. É nesses momentos que eu estou mais fragilizado, que eu preciso me render aos pés do Senhor, me quebrantar, me humilhar na presença dEle. Não adianta, queridos, murmurar, não adianta querer fugir de uma realidade. Nós temos que enfrentar esses momentos. E como que eu vou enfrentar? Muitas vezes de joelhos diante do Senhor, buscando conhecer melhor ao nosso Deus, tendo um momento de intimidade com Ele. Jó passou por momentos muito difíceis, dolorosos, perdeu tudo, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde, né? E quando ele chega lá no final do livro, que ele já começa a ter tudo de volta, porque tudo com permissão do Senhor, né?
O diabo foi lá acusar Jó, e aí Deus falou, meu servo Jó lá, né? Ele falou assim, mas é fácil ele te servir, porque ele tem tudo. Quero ver se ele perder. Deus permitiu que o diabo, de uma certa forma, agisse dessa maneira, mas tudo com permissão do Senhor, e Jó passou pela aprovação e foi aprovado. E no Jó 42:5 diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, quando nós passamos pelos momentos difíceis, é aí que o Senhor se revela para nós de uma maneira poderosa. É aí que nós vamos aprendendo mais do nosso Deus. É aí que nós olhamos, conseguimos enxergar o Deus que nós servimos. Não é fácil passar pelas lutas, não é fácil. Mas não adianta ficar passando pela luta chorando, murmurando. Sabe, nós temos que nos humilhar diante do Senhor. E nesse momento, ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco. Mas Ele não fala no momento da crise, dos meus gritos, mas quando eu me ponho de joelhos e eu me coloco na presença do Pai. Como é bom. É difícil, não é fácil passar por esses momentos. Mas são momentos em que você vê que você teve mais intimidade com Deus, onde Deus te carregava no colo muitas vezes. Amém? Muitas pessoas conhecem Deus só de ouvir falar, só do testemunho de outras pessoas, porque ainda não foram provadas, não passaram pela dor, ou muitas vezes passaram, mas não aprenderam nada. Nós só adquirimos experiência quando realmente nós passamos pela prova e provamos e fomos aprovados, né? Eu costumo dizer, quando uma pessoa tem dor de barriga e ela vai se aconselhar com uma pessoa que não teve. Eu tô com uma dor de barriga, a outra fala, puxa, imagino, porque eu não sei, né? Toma tal remédio que tal fulano falou que é bom, nem sabe se é. É diferente de você chegar para uma pessoa que já teve a mesma dor de barriga que você, ela vai entender sua dor, ela vai ter empatia por você. E ela vai falar, faça isso, porque eu fiz e deu certo. Ela vai falar com autoridade. É assim que a vida de muitos pastores, conselheiros, líderes cristãos tem autoridade quando eles viveram determinadas situações e foram mais que vencedores. Eles têm como falar com a pessoa de uma maneira, não só eu ouvi falar, mas eu vivi isso. E Deus foi maravilhoso e me deu vitória. Vai dar para você também. Amém? Outra coisa, são nesses momentos de vales, esses vales muitas vezes são momentos de disciplina. Deus disciplina a quem considera filho. Hebreus 12, 5 e 6 diz assim, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe como filho. Não é fácil passar por momentos de correção, né? Mas nós que somos pais, quem é pai, sabe que tem momentos que nós temos que corrigir nossos filhos, para o bem deles, para o futuro deles, né? Quem quer ter um filho que venha a passar por luta, por coisas assim que ele precisa aprender, e muitas vezes é através da correção. Não é fácil, mas são momentos em que marcam a vida da pessoa, em que transformam o caráter dela, né? E todos nós, se nós formos parar, nós vamos lembrar de momentos em que nós fomos corrigidos pelos nossos pais, seja por palavras, seja por uma palmadinha, mas hoje a gente agradece, porque realmente nós reconhecemos hoje que nós estávamos errados, nós precisávamos daquela correção. E hoje nós entendemos que se eles agiram assim, foi porque eles nos amavam e queriam o melhor para nós. Assim o Senhor faz conosco. Se você é filho, você recebe a correção. Se você é filho, o Senhor intervém para te colocar no caminho correto.
O vale, ele serve para endireitar as nossas veredas. Os nossos caminhos muitas vezes são tortuosos, queridos. Nós facilmente saímos do caminho certo. Nós somos atraídos por este mundo tentador. São muitas ofertas, né, para querer nos desviar do caminho. Mas o Senhor está ali, de olho em cada um de nós, principalmente se nós somos seus filhos. Em Hebreus 12, 11 e 13, diz assim: na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, não é de alegria, quando nós somos corrigidos, não é verdade? Eu creio que cada um que foi corrigido por seus pais não ficou contente na hora, ficou triste. Ficou até meio chateado, revoltado no momento, achando que o pai não amava, qualquer coisa assim, né? Esse momento não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. É isso que Deus quer quando nos corrige, queridos. Ele quer nos colocar sempre na direção certa. Não é fácil receber disciplina, não é fácil receber correção. Por quê? Porque isso dói, isso fere muitas vezes, né, o nosso interior. Mas é necessário para que haja um reconhecimento mais tarde de que estávamos errados mesmo, que precisávamos daquela correção. Eu vejo pessoas que não aceitam correção de ninguém, não aceita a correção dos pais, não aceita a correção do professor, não aceita a correção de um chefe, não aceita a correção de um pastor. Tudo é motivo para se rebelar. Nunca procura fazer uma autoanálise e ver se realmente estava precisando daquela correção. No momento, a correção é de tristeza, sim, não é de alegria, mas vai produzir um fruto de justiça para que o que é exercitado nela. Ou seja, se você parar, se você se humilhar, se você ponderar, se você realmente fizer uma autoanálise e ver que estava realmente precisando, por isso que a Bíblia fala assim: corrige o sábio e ele te amará. Mas se você for corrigir o tolo, você vai criar um inimigo. É verdade. Tem pessoas que não aceitam correção de ninguém. Por isso que não param em emprego nenhum. Se você for ver quantos empregos a pessoa já rodou, e sempre ela que está certa. Todos os chefes estavam errados. Alguma coisa tem. Tem gente que não para em casamento nenhum, porque sempre o outro que estava errado, nunca ele. Tem gente que não para em igreja nenhuma, porque o pastor só é legal, só é bom para mim quando ele concorda comigo, quando ele passa a mão na minha cabeça, quando ele me afaga. Mas na hora de corrigir, não. Sabe o que chama isso? Rebeldia. Filhos rebeldes com seus pais que não aceitam correção. Filhos rebeldes dá dor no coração. Porque você está querendo mostrar o caminho certo para o teu filho, mas ele não quer, principalmente os adolescentes. Como é difícil. Não é fácil. Tem que pedir muita sabedoria do Senhor. É uma fase que eles acham que eles sabem tudo, mas não sabem nada, né? A gente já passou por isso, nós também já fomos adolescentes, não é verdade? Você achava que sabia tudo, né? E hoje você olha para trás e fala: ai meu Deus, como eu era imatura, né? Nossa, não sabia nada. E você lembra das correções que você teve. Embora no momento você não entendeu, mas com os anos depois você vai entender e você vai admirar aquela pessoa. O passar no vale também, ele abate o nosso eu, o nosso ego. Olha, gente, como é difícil você lidar com pessoas que se acham os melhores, os certos. Só eles sabem tudo. Só eles conhecem tudo. Só eles viveram tudo.
Só eles são santos. E Paulo, ele tinha todas as razões para se achar o maior de todas as pessoas que estavam ao seu lado. Sabe por quê? A própria conversão de Saulo foi uma conversão extraordinária. O próprio Jesus apareceu para ele naquela luz, falou com ele, ele ouviu a voz do Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi um choque aquela conversão. Mas tinha que ser, com ele tinha que ser daquele jeito, porque Saulo era uma pessoa assim, muito religiosa, muito íntegra, perseguindo a igreja. Ele estava achando que estava fazendo um bem para Deus, para as coisas, né? Perseguindo as pessoas do caminho, esse caminho com letra maiúscula, que é Jesus Cristo. Ele achava que os cristãos eram blasfemos, né? Então precisava ser daquele jeito para que ele caísse em si. E a conversão dele foi tremenda, foi realmente da água para o vinho, né? Como eu já falei, até o nome dele mudou para, né? Todos nós sabemos, Saulo para Paulo. E ele começou a ter experiências maravilhosas com Deus, de tanto que ele tinha intimidade com Deus. Ele teve visões, ele foi até o terceiro céu. Eu não sei o que é isso direito. E ele fala que ali ele viu coisas inefáveis, que o homem não tem nem noção do que é. E ele começou a querer se exaltar, se achar melhor que os outros apóstolos, né? Se achar o bambambam, né? Até que ele passou por uma situação muito difícil. Ele passou. E está lá registrado em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 7 a 10. Diz assim: e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isto, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Olha só a experiência que Paulo teve. Foi fácil para ele? Não, não foi. O Senhor permitiu um espinho na carne, mensageiro de Satanás que ele fala, né? Para esbofeteá-lo. Não se sabe que espinho era esse, né? Nós não temos, ele não deixou claro isso. Há conjecturas sobre isso, né? Umas pessoas falam que era a questão da visão dele, limitada. Ele tinha dificuldade, né? Com a leitura. E tanto é com a escrita, ele, às vezes, quando ele escrevia com letras grandes. E algumas cartas foram ditadas, né? Ele não foi ele propriamente que escreveu. Ele escreveu porque ele ditou. Mas outras pessoas que escreveram, porque ele não conseguia, por causa da visão limitada dele, né? E ele orou ao Senhor. Outra ideia que se tem é que talvez fosse a esposa dele. A Bíblia não fala em nenhum momento, não deixa registrado se ele foi casado, se teve filho, se teve uma família. Mas o que leva a crer é que ele foi casado, porque ele fazia parte do Sinédrio. Para fazer parte do Sinédrio, um dos requisitos é que a pessoa fosse casada, né? E também lá em 1 Coríntios 7, ele fala sobre o casamento e ele fala com muita propriedade. Então, coisas de quem realmente já viveu uma vida conjugal. E nós não sabemos ao certo, né? Qual era esse espinho na carne que esbofeteava, ele se sentia esbofeteado, ele se sentia menosprezado por aquela situação. Mas ele entendeu e ele buscou o Senhor 3 vezes para que tirasse isso dele,
para que o libertasse dessa situação. Mas o Senhor falou para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aquilo ele entendeu. Eu preciso somente da graça do Senhor. Por isso, ele falou assim: de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, olha, nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele sabia que na fraqueza, na fragilidade dele, tudo que acontecia em prol do reino era obra do Espírito Santo. Poder de Deus. O poder de Cristo na vida dele era grande. Não porque ele fosse o melhor, ele entendeu isso, mas justamente pela fraqueza que ele estava, que ele sabia que sozinho ele não ia ter condições de fazer tantas coisas em prol do reino de Deus. Aí ele ainda fala: por isso sinto prazer nas fraquezas. Quem é que gosta, né? Mas ele sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, necessidades, perseguições, angústias, tudo por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Queridos, não tem nada que nos mostre a nossa fragilidade. É quando realmente nós passamos por todos esses momentos de necessidade, de perseguição, de fraqueza, de injúria, angústia, dor, sofrimento. Aí nós vemos o quanto nós somos frágeis e quanto nós dependemos do Senhor. E muitas vezes é nesses momentos que Deus nos usa para abençoar muitas vidas. Tem pessoas que tentam esconder, né, da igreja, dos irmãos, quando estão passando por tribulação, porque se sentem envergonhados, acham que vão julgá-lo, né, porque está em pecado, e tantas coisas. E com isso, ela escondendo isso, ela passa a viver de uma maneira camuflada. Eu e meu marido, nós nunca escondemos nada, sabe, do que nós passamos, porque nós reconhecemos que nós somos fracos. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos da graça do Senhor. Teve um momento quando nós, logo no começo do nosso ministério, na Igreja Batista Peniel, a nossa filha saiu de casa. Como foi difícil, foi humilhante. Enquanto estávamos trabalhando na obra do Senhor, fazendo uma visita pastoral, num momento difícil na vida de um determinado casal, membro da nossa igreja, socorrendo eles ali. Quando a gente chega em casa, o que a gente encontra? Um bilhete que ela tinha saído de casa. Ai, aquilo foi eu me senti no lugar de Paulo aqui, viu? Foi uma bofetada de Satanás. Olha aí, ó, você tá fazendo a obra de Deus, cadê a sua filha, né? Saiu de casa? Você nem sabe onde tá? Foram anos que nós passamos por isso, mas nós nunca escondemos isso, nunca deixamos de fazer a obra do Senhor. E quantas vezes naquelas orações que tinha, nas células, né, que a gente fazia, de sentar na cadeira e nos humilharmos entre aspas, quer dizer, abrir o nosso coração, pedindo oração por determinada situação, nós pedíamos também para que os irmãos nos ajudassem nesse momento, orando por nossa filha, para que ela caísse em si, voltasse para casa. E, queridos, não foi em vão todo aquele momento. Deus nos deu vitória, trabalhou na vida dela, no caráter dela, na vida cristã. Não é fácil, mas foi vitória, né? E nós vemos que foi necessário passar por aquilo. Talvez para eu entender algumas situações, né? A gente sabe, não dá para julgar as pessoas. Ah, tá passando por isso? Por quê? Porque não deu atenção direito, ou porque não fez a parte direito, só fica cuidando das coisas da igreja, não cuida da casa. Não é isso, você tá cuidando. Mas Deus permite passar para ver que você depende dele, da graça dele. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Amém? Por isso, quando você estiver passando por uma tribulação, por um momento assim, não se envergonhe. Se coloque na presença do Senhor, busque ajuda de umas pessoas idôneas que possam orar com você, que possa te sustentar nesse momento difícil.
porque com certeza Deus vai te dar vitória e esse momento se reverterá em grande testemunho para a honra e glória do nome de Jesus. Mas o que nós devemos fazer enquanto nós estamos passando por esses momentos difíceis? Primeira coisa, queridos, buscar a santificação. Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, seguir a paz com todos, restabelecer os relacionamentos, se for necessário pedir perdão, passar por esse momento, mas procurando se aperfeiçoar no seu caráter cristão, orando ao Senhor, clamando a Ele, pedindo que o Espírito Santo te mostre no que você precisa melhorar, no que você está errando, se humilhando diante do Senhor e se desfazendo de tudo aquilo que impede a sua plena comunhão com Deus. São momentos assim que nos levam a nos olhar internamente e procurar viver uma vida ainda mais que glorifique ao Senhor. Amém? Às vezes uma pessoa muito usada pelo Espírito Santo de Deus e que tem uma vida assim, quando você vai ver o que ela está passando, muitas vezes ela está passando por um momento de grande tribulação. Sabe por quê? Porque naquele momento ela está se rendendo aos pés do Senhor. Ela está buscando mais e mais ao Senhor. E ela está ali servindo a Deus. Não porque ela está bem, porque está tudo certo, mas porque ela tem vivido. Ela tem vivido, andado nesse caminhar de santificação. Outra coisa, nós devemos encher a nossa mente com a palavra de Deus, porque no momento da tribulação, no momento da angústia, no momento da dor, no momento da perseguição, como Davi estava passando aqui, e tantas situações que nos levam às vezes até o diabo, ele trabalha na nossa mente para nos trazer tanta mentira, para soprar nos nossos ouvidos. Tá vendo? Vale a pena servir a Deus? Olha só, né? Você está servindo a Deus e está acontecendo isso? Para duvidar do nosso Deus, para tirar a nossa fé, para embaçar os nossos olhos espirituais, para que nós não consigamos enxergar o que Deus está trabalhando na nossa vida. E eu só vou conseguir vencer isso na minha mente, essas mentiras do diabo, se eu me encher da palavra de Deus. Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, quando eu tiver com os pensamentos na minha cabeça, eu vou fazer um filtro, vou filtrar. Eu vou perguntar, isso que eu estou pensando é honesto? É verdade isso que eu estou pensando? É justo isso que eu estou pensando? É puro? É amável? É de boa fama? Se não for, queridos, deleta. Corre para a palavra de Deus. Enche a tua mente com a palavra de Deus. Sabe? Enche a tua mente com a palavra de Deus, porque ela vai trabalhar a sua fé. Olha, quando a gente está passando por situações difíceis, não vai faltar um mensageiro do inimigo para querer nos acusar, para querer nos julgar, para querer, sabe, lançar dúvidas na nossa mente. Mas é nesse momento que nós temos que buscar a palavra de Deus. Ela é a verdade. Encher a nossa mente com a palavra de Deus. E isso sim vai fazer a diferença quando eu estiver passando por esse vale, por esses momentos tão difíceis. O Salmo 119, 105 é o versículo o primeiro versículo que eu decorei quando era criança. Eu nunca esqueci.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E é verdade, a palavra de Deus nos direciona para a nossa caminhada cristã. É ela que nos norteia, é ela que nos mostra a direção. Oh, glória a Deus! Sabe, a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Assim como nós precisamos nos alimentar para o nosso corpo físico, para termos energia, saúde, né, com alimentos que venham a contribuir para o nosso organismo de uma maneira positiva, assim também a palavra de Deus. Ela é o nosso alimento, ela é a nossa bússola. Se você não lê, não medita na palavra de Deus, você está se enfraquecendo espiritualmente. E você precisa se fortalecer no momento da dor, no momento da angústia, no momento que você não sabe que direção seguir. Olha aqui, no final, Davi fala assim, ó, ensina-me a fazer a tua vontade, né? E ele fala assim no versículo 8, faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanta a minha alma. É nesses momentos que eu tenho que buscar e buscar e buscar o Senhor. Amém? Se enchendo da palavra de Deus. Leia, medite, devore a palavra de Deus. O seu pensamento com certeza será firmado no Senhor. Amém? Quando eu estiver passando por isso também, uma coisa que eu tenho que fazer é buscar a plenitude do Espírito Santo de Deus. Procurar ser cheio do Espírito Santo. Aliás, olha aqui, em Efésios, capítulo... Efésios 5,18 diz assim, e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É uma busca. Nós temos que clamar isso ao Senhor. Senhor, eu quero mais do teu Espírito, mais, mais, mais. E quanto mais você tem do Espírito de Deus, queridos, aí você começa a olhar as coisas por outra perspectiva. Você começa a ter uma alegria dentro de você, porque o Espírito Santo traz isso, traz paz, traz alegria, traz tudo assim que eu necessito para atravessar esses momentos difíceis. E quando eu clamo ao Senhor, Ele me responde. Jeremias 33:3 diz assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ou ocultas, que não sabes. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele se revela a nós. Ele nos enche com seu Espírito Santo. Então, queridos, esse é o momento de você se aproximar do Senhor, de se humilhar diante dEle, de se derramar na presença dEle. O Salmo 61:2 diz assim, desde o fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. E foi isso que Davi fez exatamente aqui, né? No Salmo 143, ele se escondia, ó, versículo 9, livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, fujo para ti para me esconder. Ele sabia que em Deus está o esconderijo perfeito. Oh, glória a Deus! Sabe, esse é o tempo de você buscar o Senhor. Esse é o tempo de você se encher da palavra do Senhor. De buscar a santificação. Andar em novidades de vida. É isso que a vida cristã nos chama. A crescermos na graça do Senhor Jesus. Sabe, quando você vê um adulto agindo como uma criança, você fala, essa pessoa tem problema, né? Ela tem problema cognitivo, tem um atraso mental, ela não desenvolveu. Assim são muitos cristãos hoje, que já poderiam estar maduros pelo tempo de vida cristã que têm, mas ainda agem como meninos, como crianças. É porque precisa desse crescimento. E o crescimento só vai ter se a pessoa desenvolver tudo isso que nós colocamos aqui. Olha, que essa palavra caia fundo no seu coração. Que você seja mais que vencedor na tua luta. Eu creio. Deus muda a sua história.
Se derrame na presença dele, se humilhe, busque ao Senhor de coração. Eu nunca vi uma pessoa que foi até Jesus, que foi até o Senhor, se humilhou diante do Senhor e voltou da mesma maneira. Nunca. Sempre há o escape. Sempre há a solução. Sempre há a vitória. Mesmo que aos meus olhos não seja do jeito que eu queria, mas é do jeito que Deus determinou. E tudo que Deus faz, Ele faz perfeito. Amém? Confia no Senhor. Se fortaleça no Senhor. Que esses momentos difíceis sejam para teu crescimento e amadurecimento na vida cristã. E que você ainda dê muitos frutos através do seu testemunho para as vidas que Deus vai colocar diante de você. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por esses momentos, ó Deus, que nós meditamos na Tua Palavra. Obrigada, Senhor, porque nós não precisamos temer quando passarmos pelos vales, porque o Senhor está conosco. Certamente o Senhor estará conosco. Nos ajude, Senhor, a estarmos sempre obedientes à Tua voz, com o nosso coração maleável, para que o Senhor possa tratar. Tira de nós toda dureza de coração, toda rebeldia, toda murmuração, ó Pai, em nome de Jesus. E que nós possamos, ó Deus, nos humilharmos debaixo da Tua mão. E a palavra diz que quando nós nos humilhamos debaixo das Tuas mãos, o Senhor nos exalta, Pai. Tudo é para a honra e glória do Teu nome, Jesus, para que o Seu nome seja glorificado. Eu oro por aqueles que estão passando por momentos difíceis, de luto, Pai. Perda de um ente querido, perda do emprego, Pai. Ó Deus, perda de um relacionamento, de um casamento. Ó Deus, mas nada é em vão, Senhor. Que o Senhor possa dar o escape, que o Senhor possa, ó Deus, dar a vitória. Ó Senhor, trabalha na mente e no coração, Pai, do Teu povo, Pai. Que nós possamos ser uma igreja de pessoas realmente amadurecidas na fé, Pai, com experiências vivas contigo, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem misericórdia de nós. Obrigada pela Tua fidelidade, Senhor. Porque mesmo quando nós somos infiéis, Tu permaneces fiel, Senhor. Aleluia. Ó Deus, visita o Teu povo. Dá paz para o Teu povo. Ó Deus, e dá vitória. Em nome de Jesus é que eu clamo a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Não desanime. Fica firme na fé. Ande com Deus. Tenha intimidade com o Senhor. Amém? Eu creio que tudo isso vai passar. E logo, logo você estará dando testemunho da vitória do Senhor na tua vida. Para a honra e glória do nome de Jesus, e que muitas vidas possam ser edificadas através do teu testemunho. Aleluia. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Beijo. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em Ti, eu creio em Ti.
depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. Eu creio em ti. Agora vamos lá, hein? Que todo o povo de Deus diga amém. Que todo o povo de Deus diga amém. E agora, para terminar, que todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe.